Tem jogadores de futebol que fizeram história nos esportes, como Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Maradona e por aí vai. Mas sabia que esses craques já se arriscaram em outros esportes? Já deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito, porque hoje vou te mostrar jogadores que praticam outros esportes. E cara, tem alguns por aí que podiam até ser profissionais em outras modalidades. Bora pro vídeo! Vamos começar com o maior de todos, o galês Gareth Bale. O cara era jogador de nada menos que o Real Madrid, o maior clube da história do futebol, maior ganhador da Champions e tudo mais. Eu nem preciso te explicar o que é o Real, né? E precisando mostrar serviço para voltar para o time titular, você acha que o Bale fazia o quê? Treinava. Nada disso, o cara tava jogando golfe. Ele chegou a dizer em suas redes sociais que o golfe era até mais importante para ele do que o Real Madrid. Fazer o quê, né? Cada um com suas preferências. Outro jogador que também se arriscou no mundo de tacos e bolinhas foi o Wayne Rooney. O ex-atacante fez história no Manchester United e um de seus hobbies preferidos fora de campo era justamente jogar golfe. Mas não era só o golfe e o futebol seus esportes preferidos. Quando era adolescente, o atacante dividia o tempo entre os gramados e os ringues. Sim, Rooney era um adepto do boxe no começo de sua carreira no futebol. Só que um dia ele teve que escolher entre futebol e boxe, e aí não teve jeito. Isso aconteceu quando seu primeiro clube profissional, o Everton, avisou ao jogador que teria de escolher entre um ou dois esportes. Embora tenha escolhido futebol, Rooney continua a praticar boxe para eliminar a raiva e relaxar. E olha, pelo visto, o boxe é tão popular entre os jogadores como o golfe. Outro jogador que se aventurou nos ringues foi o ex-zagueiro do Manchester United, Rio Ferdinand. Se os atacantes adversários já tinham medo dele em campo, imagina se soubessem que o cara sabe lutar boxe. Não é por nada não, mas um desse tamanho poderia até se dar bem no boxe, mas ainda bem pra nós torcedores, que ele escolheu futebol, porque o cara é simplesmente uma lenda. E falando em lendas e boxe, temos que falar do Maradona, porque o baixinho argentino também já entrou nos ringues. Se bem que às vezes parecia que o Maradona entrava em campo pensando no boxe, né? Em 1996, Maradona chegou até a lutar de verdade em um evento beneficente, e principalmente depois que se aposentou oficialmente, em 97, o argentino começou a usar o boxe para continuar mantendo sua boa forma física e saúde. Falando dos lutadores, outro jogador que se arriscou em outro esporte arriscado foi o Paul Pogba, que começou a praticar kickboxing. E mano, dá uma olhada nos treinos do Pogba, o cara parece até que leva jeito. Mas não é só futebol e kickboxing que o Pogba gosta, o cara também se arrisca no basquete. Dá uma olhada nessa disputa entre ele e o atacante Lukaku. Pra mim, o vencedor do desafio foi Pogba. O cara deu toco e acertou uma de 3 pontos. E falando de basquete, vários jogadores já se arriscaram nesse esporte. Por exemplo, a seleção brasileira inteira já tentou uma partida nas quadras. Dá uma olhada. E adivinha qual foi o nome da partida? Ele mesmo, Neymar Júnior. Quando o cara é diferenciado não tem jeito, né? Olha, por exemplo, o Messi convertendo os famosos lances livres. O argentino não perdeu nenhum. Tô te falando, quando o cara é diferenciado, não importa o esporte que ele pratica. Mas me diz aí, quem venceria um embate no basquete entre Neymar e Messi? Eu aposto no brasileiro, mas deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar aquele like para ajudar nosso canal. Sendo sincero agora, talvez nem Messi nem Neymar sejam os melhores jogadores de basquete dentro do futebol. E quem seria? Dá uma olhada no Griezmann, fazendo só as cestas de 3 pontos. O cara é uma máquina. Ainda no basquete, o egípcio Mohamed Salah é outro que se arriscou no esporte. Mas acho que é melhor ele ficar no futebol mesmo. O cara não leva muito jeito, né? Agora deixando os amadores de lado, vamos falar de um profissional. O cara foi um meio-campista lendário e entrou na história como um dos maiores jogadores ingleses de todos os tempos. E ainda por cima, é profissional em jogar dardos. Sim, meus amigos, Frank Lampard participou até de eventos esportivos de jogar dardos. Um meio-campista tão lendário quanto Lampard, talvez até mais, foi o Zinedine Zidane.
Mas o carequinha mais famoso do futebol não era um mito só dentro de campo, mas também na mesa de sinuca. Mano, que jogada foi essa? Eu tenho a leve impressão de que isso foi alguma campanha de marketing, ou só uma edição muito bem feita mesmo. Mas se for verdade, Zidane pode começar a entrar no mundo da sinuca profissional. Será que o francês conseguiria derrotar o famoso baianinho de Mauá? Além do futebol, e pelo visto da sinuca, Zidane também já praticou artes marciais. Quando era mais novo e ainda morava na França, Zidane treinava judô e, de acordo com pessoas que o conheciam na época, o cara levava jeito pro esporte. Será que foi lá que ele aprendeu a dar cabeçadas? Enfim, ainda bem que ele escolheu futebol, né? Deixando um pouquinho os jogadores de lado, vamos falar de um deus do futebol. Você sabe de quem eu tô falando, né? Quando o futebol foi inventado, Zlatan Ibrahimovic já tinha feito alguns hat-tricks. E antes de tudo isso, o craque se tornou faixa preta em taekwondo. Pois é, não é só como ele praticasse o esporte nas férias. O cara é um faixa preta. E não à toa, ele faz um monte de gols acrobáticos, que claramente são inspirados no taekwondo. Vamos agora falar de um francês, chamado Bichantel Lizarazu. Você pode não se lembrar dele, mas o cara jogou no Bayern de Munique e estava no elenco da França, que foi campeão em 1998, sendo o zagueiro titular inclusive e marcando um gol no Mundial. Mas o ponto é que esse cara vale ser mencionado, porque assim como Zlatan, ele se tornou um profissional em outro esporte. Depois que se aposentou dos gramados, o ex-jogador começou a treinar jiu-jitsu e chegou a se sagrar campeão europeu sênior em 2009. Que carreira, hein? Além de ganhar uma Copa do Mundo, o cara conseguiu ser campeão em outro esporte. Além disso, Lizarazu também é adepto do surf e lidera uma fundação que busca a preservação dos oceanos. De todos os jogadores dessa lista, o que ganha o prêmio de esporte mais inusitado é o Batistuta. Depois que se aposentou, o cara começou a jogar polo, e eu tenho certeza que a maioria nem vai saber que esporte é esse. Mas para encerrar o nosso vídeo, vamos falar apenas de jogadores brasileiros agora, e vamos começar já com um cara que tem um recorde que talvez nunca seja quebrado. Rogério Ceni é o goleiro com mais gols na história do futebol, e acho difícil aparecer outro goleiro que tenha a categoria da lenda do São Paulo. Mas além do futebol, Ceni sempre treinou tênis. O goleiro treina o esporte com raquetes desde os 4 anos. Além disso, quando estava na 6ª série e já praticava futebol, ele descobriu o vôlei e foi atleta da modalidade durante 3 anos na equipe da sua cidade, conquistando vários títulos regionais e disputando os Jogos Estudantis Brasileiros. Pois é, quase perdemos o Ceni para o vôlei. Quem diria, né? Outro jogador histórico do nosso futebol brasileiro, que quase foi para outra modalidade, foi Ademir da Guia. Ídolo absoluto do Palmeiras, começou sua carreira nos esportes dentro d'água. Aos 7 anos, o ex-meia começou na natação e chegou até a disputar campeonatos estaduais, ganhando um título carioca em 1954. Foi só depois que Ademir da Guia se interessou por futebol. E para terminar, temos que falar do talvez segundo esporte mais popular entre os jogadores brasileiros, que é o futevôlei. A verdade é que se tem bola no pé, tem brasileiro jogando e dando aula. E para você que não acompanha futevôlei, saiba que nesse esporte a gente consegue alguns confrontos fraquinhos, como simplesmente um Ronaldinho Gaúcho versus Romário. Se isso não é histórico, eu não sei mais o que é. Mas me diz aí, qual dos jogadores desse vídeo poderiam ser profissionais em outros esportes? Falando nisso, não teve jogador fraco no vídeo de hoje, né? Só teve lenda. Mas nenhum deles supera a lenda Pelé. O rei do futebol, infelizmente nos deixou, mas recentemente surgiu um vídeo dele com sua última mensagem para os fãs. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja as últimas palavras do rei para seus súditos. A gente se encontra lá.